isso aí, galera. Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Edgar Martins. Eu sou Rômulo Salles. E nós vamos começar aí nosso Amigos da Eólica. E hoje nós temos aí um convidado muito especial que está conosco. Nosso convidado hoje é Marcos. Ele tem muitas histórias para nos contar sobre a sua experiência aí. Marcos, inicialmente, eu queria que tu contasse um pouco da tua trajetória. Quem é Marcos, né? Certo. De onde você começou e como foi essa transição para acessar a indústria eólica. Tá. Beleza, pessoal. Estamos aqui no estúdio com o Edgar e nosso amigo Rômulo, né? E vamos lá, um pouquinho do Marcos, tá? Eu comecei a minha juventude, né, trabalhar no meio de projetos, não trabalhava na parte eólica, né, na indústria eólica. Naquele período, acho que era 2005, algo do tipo, né, nós estávamos numa transição energética, já naquele período, já até hoje a gente está com essa transição energética. Trabalhava no meio de projetos de estruturas públicas, né, iluminação pública, tá? Quando eu parti para a eólica, iniciei como técnico, já em 2008 pela Suzlon, fiquei até 2012, meados de 2012, comecei como técnico, passei pela área de monitoramento e suporte técnico, cheguei ao cargo de coordenação de suporte técnico, foi quando finalizei minha faculdade, fiz minha pós-graduação e daí parti para um pouco mais longe, fui morar em São Paulo, trabalhando na Siemens, né? Isso aí, estávamos iniciando um projeto de máquinas novas, mais potentes aqui no Brasil. Então, participei na Siemens aí até meados de 2019, 2020, né? Isso na parte de instalação, como técnico? Na Suzlon eu galguei, né, a parte técnica até a coordenação de suporte técnico. Já na Siemens eu entrei como coordenador de planejamento e lá fui me aperfeiçoando na área de montagem, instalação, trabalhei em projetos, então esses equipamentos gigantescos, né, que nós trabalhamos diariamente, na montagem desses equipamentos, comissionamento, né, enfim, na parte de site manager, né, gestão do parque, né, nessas construções, e depois passei para o Service OEM, que foi a minha origem na Suzlon, tá? E aí mais da parte de gestão. Quais foram os seus maiores desafios em relação à prestação de serviço? Ou seja, porque eu vi que existem duas personalidades aí. Existe o Marcos antes da Siemens, que era um executor de atividade, e existe o Marcos depois da Siemens, que se tornou um gestor, onde teve que lidar com pessoas. Então, o que é que foi positivo em ter prestado serviço para depois ser um gestor de serviço? Acredito que o conhecimento adquirido, né, a base, a solidez que me foi prestigiado, digamos assim, no meu aprendizado como técnico em tratamento com as pessoas, em saber o dia a dia, isso foi muito valoroso, né, na minha carreira, tá? Eu cheguei numa gestão sabendo como executava. Então isso é um aprendizado, né, que fica e, sim, o valor é imensurável. Tá? Então, essa gestão de pessoas se tornou mais fácil e mais ágil, eficaz, clara, transparente, né? A partir do momento que as pessoas me enxergavam já como um gestor, aquele cara chegou lá. E eu sempre deixei claro para todos, vocês podem chegar lá também a partir do momento que vocês têm os skills, né? Quanto mais skills você tiver, quanto mais caixinhas você tiver de aprendizado, você vai estar numa crescente. Fantástico. Então, isso me facilitou, digamos assim, um pouco no cotidiano de gestão, né? Na parte de gestão. Quais foram os cursos que você fez para conseguir agregar justamente essas habilidades aí, nesses skills, né? Bacana. Então, acho que quem é gestor deve estar... Quais são as habilidades que eu preciso para ser um gestor? Então, como eu falei, né? Eu parti de técnico. Eu fiz escola técnica, né? Fiz o ensino médio, fiz eletrotécnica. O meu sonho sempre foi fazer eletrotécnica. Acho que eu tinha uma inspiração de um tio meu que trabalhou numa empresa e eu vi aquilo como um cenário perfeito para mim, né? Eu via como eletrotécnico um curso muito interessante, né? Na minha área futura. Então eu fiz o técnico, passei
todos os anos necessários, 2 anos e meio na época. Lá no IFCE. IFCE, né? Antigo Cefet, né? Antigo Cefet. Pronto. Fiz química lá. Fez química? Química industrial. Então, você trabalhou com minha irmã. Minha irmã também fez química industrial lá. Então, eu fiz o meu curso técnico, já ingressei no estágio na área de projetos, mas depois de 2 anos fui contratado, passei mais um tempo como funcionário dessa determinada empresa de projetos e saí para a área eólica. Adentrando na área eólica, eu já estava iniciando um curso que eu sempre tive uma afinidade, uma facilidade muito boa de trabalho, que foi na área de TI, de lógica de programação. Então, já na área eólica, eu estava concluindo minha faculdade, né, e ingressei, sem parar de estudar, no MBA, de gestão de projetos. Fantástico. Então, assim que eu finalizei, já estava na área eólica, já fazia uns 4, 5 anos na Suzlon. Quando eu finalizei minha MBA, eu fui convidado para trabalhar em São Paulo pela empresa Siemens. Então, aí foi realmente uma escadinha, né? Um desenho que você vai mentalizando. Onde é que eu quero estar daqui a 1 ano, 2 anos, né? Começar algo e finalizar, né? Eu vejo muitas pessoas que travam nesse momento de deixar de ser técnico e começar a ser líder, né? Eu vejo que tem gente que trava mas assim, para você foi natural? Como é que foi essa mudança, esse passo para ter pessoas respondendo para você? Como é que foi isso? Eu tinha metas. Eu sempre fui um perseguidor de metas. Eu acho que quando eu tiver 80 anos eu ainda vou perseguir metas, né? Chegar ao 100. Eu quero chegar ao 100. Eu quero chegar ao 100 trabalhando. Dobra a meta, né? Então, assim, eu fui sempre um perseguidor de metas, né? Eu entrei numa empresa, cara, que eu quero chegar a ser diretor, eu quero ser um gerente, eu quero... Então, assim, na transição de técnico para a área de gestão... Foi um pouquinho, eu tive que dar um passo para trás para depois dar 3 para frente. O que foi que eu fiz? Assim, na época eu era técnico, né? Trabalhava muito em campo, suado, mas eu tinha que concluir minha faculdade. Então, eu dei a preferência de conclusão da minha faculdade. O que foi que eu fiz? Abriu-se um setor de monitoramento naquela época, que eram técnicos mais experientes que ficavam na área de suporte. Logicamente você não estaria no site, reduzia um pouquinho o seu salário, questão de extras e tudo mais, mas eu dei um passo atrás para a conclusão da minha faculdade e fazer o que eu queria, que era o meu MBA, minha gestão de projetos, né? Eu me encaixava muito bem nessa área, né? De planejamento, de execução, né? Acompanhar marcos. Então eu dei um passo para trás e 2 para frente. Depois que eu já estava no escritório, o pessoal já me via com outros olhos, né? Poxa, esse cara manja aqui de pacote Office, da internet e tal. Esse cara sabe operacionalizar o negócio. Até porque minha faculdade me ajudava muito, que era... TI. TI. E que é a lógica, né? É uma faculdade meio solitária, né? Porque o TI trabalha um pouco solitário, a não ser que ele seja de uma grande corporação. Isso, exatamente. E assim, não coadunava muito com a indústria eólica. Não. Mas chegou no teu colo a gestão, né? Interessante. E tecnicamente, falando mais da parte técnica das máquinas, as máquinas ela têm uma lógica de programação. Muitas vezes, algumas vezes eu conseguia consertar o equipamento por conta da lógica. Olha que interessante. A lógica de programação dele. Eu observava a máquina, como é que ela funciona? Ela funciona assim. Então ela tem essa lógica e essa lógica. Se isso não está funcionando, vamos correr para esse outro lado. Eu usava a minha parte técnica, né? E também usava a minha parte de formação universitária. Né? Agora é interessante que acho que a gente pode abordar um pouco isso, essa sua visão de dar esse passo para trás para se qualificar, para conseguir crescer, né? A gente vê pessoas hoje que ela acha que ela tem que crescer porque ela já tem tantos anos de empresa. Não, eu já estou há tantos anos aqui, eu ainda não tive... Então, assim, esse passo para trás, eu me lembro de uma época na minha vida que eu estava como coordenador de serviços na Aeris, onde nós fundamos a Aeris Service, e nesse momento eu conversei com 3 pessoas. A diretora de recursos humanos e 2 gerentes de recursos humanos. E a minha pergunta para eles foi, se vocês fossem contratar um gerente do Service, qual qualificação ele teria? Não tinha o cargo de gerência, não existia. Mas eu queria saber, se fosse existir,
que é que eu preciso ter? Então, Quais as habilidades? Né? Resumindo, eu não fui pedir um aumento, né? Ah, me dá um aumento, me promove para gerente, mas onde que eu preciso melhorar, né? Eu queria entender isso. Então, assim, esse passo que você deu para trás, eu acho muito importante. Eu vivi muito isso também, de, peraí, deixa eu ver, né? O que se for buscar no mercado, né? Como que tem que vir esse profissional e o que falta para mim chegar, né? Quais skills que faltam para mim? Então, acho que é um passo que as pessoas às vezes desprezam. Elas valorizam não, mas é um técnico excelente, mas é um cara que cumpre a meta mas nem sempre as habilidades que nós temos até hoje são suficientes para que possamos dar o próximo passo. Concorda? Não? Concordo. E assim, é interessante hoje no cargo de gestão você saber onde os seus colaboradores querem chegar. Muito e até onde eles podem, até onde você precisa ajudá-los para eles chegarem, né? Nós somos todos locomotivas, né? Verdade. Então, nós temos que puxar o nosso time, né? Fazer com que eles não sejam só vagões, eles nos ajudem, né? Então, naquela época, estamos falando aí em 2012, 2011, não tínhamos todos os recursos que temos na área de tecnologia, de educação à distância, né? Hoje, o cenário é totalmente diferente. Então, a dica que eu dou, tentem se aprimorar, né? Falem com o seu gestor, diga que você tem metas, né? Que você consegue, ele vai te apoiar. E aí, isso é uma transição. Muito bom. Agir com verdade, né? Com transparência. Verdade. É o segredo. Ética. Você ser um cara ético e abre portas. E se fechar portas, ele abre janelas. Tem uma frase que tem tudo a ver com o que vocês dois disseram, que até é um mantra que eu uso. O que me trouxe até aqui é o que eu sei. Se eu quiser chegar até ali, eu tenho que aprender novas habilidades para chegar lá. Exatamente. Então, é a maneira como a gente escolhe viver, né? Existem os limitadores e para a gente ultrapassar os limitadores, a gente tem que encontrar ferramentas para ultrapassá-los. Isso. Tá? Outra coisa. Hoje em dia, qual é a função do Marcos? O que é que o Marcos está fazendo aí no mercado eólico? Hoje eu estou na função de gerente de projetos na empresa Bela Vista, né? Eu sou um dos sócios da empresa, né? No quadro societário do Grupo Bela Vista. Estamos trabalhando na área Wind, né? Na área de BOP, também voltada para a área eólica e área solar, tá? Todos os campos de energias renováveis até Fantástico. Agora mencionados, não contabilizando o hidrogênio, né? Que daqui a pouco é uma novidade, né? É uma novidade, mas já está aí. Vai acontecer e já está aí, né? Com certeza. Certo? Então, estou gerenciando hoje cerca de pelo menos 280, 300 colaboradores, né, em campo, né? Isso falando da parte wind. Na parte solar nós temos cerca de 450 a 500 colaboradores, novos projetos que estão surgindo aí, GC e GD. E estamos aí com esse corpo técnico gigante, né? São muitas pessoas, mas não podemos esquecer, são muitas vidas e por trás são seres humanos. Né? Eu faço o seguinte cálculo: para cada colaborador eu conto 4. É verdade. As famílias. Né? As famílias, né? Ali é uma capa, né? O super-herói tá ali dentro, mas atrás da capa eu tenho pelo menos uma mulher e 2 filhos ou algo do tipo. Então a gente tem que pensar nesse cenário. Marcos, e quando tu se depara com essa quantidade de funcionários, né? Quando tu olha aí que na realidade 450 mais 250 nós estamos falando de 700, multiplicado por 4 estamos falando de 2.800. Como é que tu olha e diz, como eu vou administrar todas essas vidas e levar para eles o que eu tenho de melhor, o que tem de melhor dentro da minha empresa para levar para eles? Assim, eu tenho muita paixão pelo que eu faço, né? E a nossa sociedade é muito sólida porque eu acredito que cada um tem a sua paixão pelo que faz ali, né? Eu acho que isso nos move, não só a paixão platônica, né? Que a paixão platônica é algo que eu desejo, né? Eu acho que não está só aí, nem na paixão de Aristóteles, que é o que eu já tenho. Eu acho que é uma paixão, assim, a gente fala muito paixão cristã, né? Que é
se doar ao próximo, né? Então, Fantástico. isso é o que nos move. O que me move, que move o meu sócio Felipe, que você conhece, né? Que daqui a pouco ele vem aqui também, né? Vem sim. Então, assim, eu acho que é muito vai muito nessa vertente. Não é só, mas também não vamos só, vamos se tornar agora uma empresa que vai distribuir paixão para todo mundo. Não é assim. Não é a né? filantropia. Não né? é a filantropia, mas eu acho que está muito na pele de quem trabalha lá, de quem está na governança da empresa, esse sentimento de ajuda ali ao próximo, de estar contribuindo com a sociedade. O que nós fizemos muito nos nossos projetos eu tenho um projeto aqui que eu vou ter 50... Não, esse projeto é hora que a gente tem 450 pessoas atualmente num único local. O que é que a gente faz? Trabalho social, cara. Vamos levantar aqui com as prefeituras, com os locais, com as unidades de trabalho, quem quer trabalhar conosco. Isso é um benefício para a empresa, isso é um benefício para a sociedade, local, comunidade, cresce muito. Fomenta, né, aquela região. Fomenta. E outra, a paixão deles se torna ali, poxa, cara, eu nunca tive um emprego a não ser um vendedor de uma loja, um lavador de carro, agora eu vou trabalhar numa empresa que está me proporcionando isso. Poxa, é muito legal. Eu costumo dizer que um líder, na verdade, ele é reconhecido pelas pessoas quando elas enxergam nele a preocupação real dele por ela. Isso. E a pessoa consegue perceber quando, Consegue. quando é só... É sabe, verdade. O cara tá só ali fazendo uma média. Então, quando a pessoa entende que há uma preocupação real com ela, ela reconhece esse líder, né, de alguma maneira. A transparência. A transparência nas Verdade. suas atitudes. Se eu conseguir lhe dar isso, tá aqui, ó. Eu vou lhe dar. Se eu conseguir lhe dar um treinamento para lhe aprimorar, poxa, eu vou precisar de você aqui mais 5 anos, no mínimo, vamos lá, vamos junto. E puxar aquela pessoa, se ela tem capacidade, lógico, né? Nós todos temos nossas limitações, mas se você sabe onde você está, que é muito difícil já hoje em dia, e se você sabe onde você quer chegar, cara, a gente ajuda, a gente está ali para... Um verdadeiro líder faz isso. Né? Então a gente está muito assim, ingresso no nosso sentimento como empresa e como sociedade Bela Vista. Né? Fantástico. Muito bom. Nós falamos um pouco aí dessa migração do técnico para o líder, para o gestor. Agora a gente até tem uma história parecida, né? Porque eu também comecei aí como auxiliar e fui aí crescendo também. E hoje você já está como sócio, né, do Grupo Bela Vista, né, um dos sócios. Então, eu queria também falar dessa migração de CPF para CNPJ. Como é que foi essa mudança? Quais preocupações novas aparecem? Quais desafios novos aparecem? Como que é isso? No início, né, é um pouco complicado, diferente, né? Mas eu sempre tive essa veia empreendedora dentro de mim. Até comentamos, né, que eu via nas oportunidades ali durante... trabalhador de empresa, né? Enquanto CPF, né? Eu via ali oportunidades que eu quis seguir. Estava me planejando até, mas quando houver essa mudança, essa virada de chave, eu engrenei um pouco lentamente, né? Para conhecer, né? Saber onde eu estou pisando. Mas eu acho que o essencial da nossa área, né? Inclusive da nossa área eólica, de energias renováveis, que por onde eu passei eu fui sempre muito ético, muito justo, e isso, quando eu virei CNPJ, me ajudou bastante, né? A Bela Vista foi uma empresa que ela está crescendo 100% por ano, né? Fantástico. Então, assim, é questão de ética, simplicidade, você falar realmente onde você consegue chegar, onde você não consegue, porque quando você está talvez do outro lado, você se exige um pouco mais, né? Eu me exijo um pouco mais para estar entregando com eficiência, com qualidade, e também estar reconhecendo que às vezes eu não posso entregar, não consigo dessa forma, mas como eu tenho a minha veia empreendedora de vendas muito boa, muito qualificada, eu consigo, eu conheço disso aqui, eu vou te dar uma solução diferente. O que é que você acha disso? Pessoa, poxa, eu confio nele, já trabalhou aqui, sei lá, se for da Siemens, se foi da Gamesa, pô, já trabalhou aqui, ele conhece. Conhece minhas dores. Conhece minhas dores e conhece o equipamento. Vamos lá. Você acha que dá certo, Marcão? Cara, eu faço desse jeito aqui
Vamos ver. E os cases de sucesso de quando você era um funcionário te acompanham, né? Porque é a tua Com vida, certeza. você vai escrevendo uma história, né? Isso. Eu me lembro de uma época que, não sei se eu falei isso pro Rômulo, mas eu estava como funcionário na Aeres, como coordenador, e alguém, eu não vou falar o nome, mas estava abrindo uma empresa nova, né? Que concorria com a Aeres Service. E ele me ligou e falou, cara, vi que você mandou uma proposta aqui para a empresa X, e aí eu tô abrindo uma empresa aí, você me conhece há muitos anos, e eu queria falar com o Edgar da Eólica, não o Edgar da Aeres. O Edgar que tem muita experiência da Eólica. Você sabe que essa proposta da Aeres não vai ser aceita. Vamos fazer um acordo? Você pega um voo, vem para cá, passa aqui o final de semana ensinando meus funcionários aqui. Você fica aqui sábado, domingo e segunda, você volta. E aí a gente acerta um valor contigo. Falou um valor alto lá, um percentual do contrato. Falei, cara, não faz sentido essa conversa que você está tendo comigo. Eu não vou prostituir minha profissão. Uhum. Então, assim, o que você constrói quando você é funcionário te acompanha. Me acompanha Até hoje, né? Isso não são karmas, isso são méritos. Exatamente. Né? Então, se você assim, fez o seu processo ético corretamente, são méritos. não sei se acontece contigo, mas comigo acontece muito. Muitas pessoas, né, desses 20 anos que eu tô aí na Eólica, que me acompanharam, às vezes, quando eu estava como um reparador, um técnico, um líder de qualidade. Hoje me encontram por aí, num parque. Acontece contigo, não? Sim. E lembram quem você é, da tua história. Muito. Acontece muito, principalmente nesses eventos, né? Sim. Wind Power, né? A Beólica, esses eventos a gente encontra muita... E acontece essas situações. Porém, assim, eu tento ao máximo... As pessoas que já me conhecem já não meio que blindam isso, né? Eu não dou tanto abertura para esse tipo de cenários, mas acontece, né? Mas se você parar para pensar, você pensa o quê? As pessoas que venderam a alma no caminho não estão mais na eólica. Ou se estão... Ou estão à margem. Estão aí, à né? margem. Né? Eu tenho aí já 15 anos, né? É mais ou menos isso, tá? Você pode ver que essas pessoas, elas continuam nas mesmas funções. É verdade. Ou então Por quê? saíram. Ou então saíram porque não progrediram, ou então não desempenharam, tiveram eficiência, ou algum gestor percebeu e... Tirou do jogo, né? Mas falando do lado bom, então, dessa mudança para o CNPJ, então, esse desafio novo, isso dá aquela aquecida no sangue, né? Todos os dias. Eu amo o que eu faço. Todos os dias eu acordo querendo ser uma pessoa melhor e vou dormir, olho no espelho, você vai ser um cara melhor. Senão, não tem sentido. Tem um livro que é Ética de Nicômaco, que ele faz justamente 3 perguntas para o filho antes de dormir. Bem interessante. Ele pergunta, o que é que você é, filho? O que é que você é, filho? Aí o filho tem que responder. O que é que você quer ser, filho? E o filho tem que responder. E o que é que você está fazendo para se tornar aquilo que você quer ser? Justamente. Exatamente. São as metas que eu falei, né? Eu sou perseguidor de meta. Então, nessa mudança de CNPJ, basicamente, a ética e o compromisso que outras empresas, pessoas que me conheciam, trouxe isso grandemente, não falando só em questão de contratos fechados, em questão... isso me engrandeceu muito falando em CNPJ mesmo, né? Hoje a Bela Vista é uma empresa reconhecida nacionalmente, está despontando aí até um pouco fora do Brasil aí alguns contratos. Eu fico lembrando do Felipe estudando comigo especialização de engenharia de segurança do trabalho. Olha aí. Ele é engenheiro de pesca. Ainda tinha cabelo na época. Tem Faz tempo. Tem essas situações, né? Tem essas situações. Uma coisa que a gente falou antes de começar aqui foi a questão do sentimento de dono, né? Sim. Então, o funcionário com sentimento de dono, quando há essa migração para o CNPJ, eu sinto que já é algo meio que natural que está nele ali, né? Automático. Natural, como a beleza da natureza. Eu adquiri esse sentimento de dono, já vinha antes, né? Sempre que em qualquer empresa, até antes da Eólica, eu trabalhei com muito vigor nos objetivos da empresa, né? Que eu prestava serviço, ou que eu estava trabalhando, ou para quem eu estava trabalhando.
Isso foi mais fomentado ainda numa cultura da Siemens, né? A empresa alemã, né? Todos conhecem, né? Então, assim, lá a cultura muito fortemente destacada para o ownership, né? Que é o sentimento de dono. Então, isso, poxa, para mim, foi uma virada de chave. A gente vai aprendendo muito, né? Ao longo dos anos, principalmente na eólica, que foi um mercado novo, né? Ainda é um mercado novo, não é um mercado que não tem 100 anos aqui no Brasil ainda, né? Tipo uma têxtil ou uma indústria, uma fábrica de carros ou algo do tipo, né? Os processos já estão dessas empresas muito bem definidos. Na eólica, todo dia muda, né? Então, isso para mim é ótimo. Eu gosto muito disso. E essa questão, voltando para o sentimento de dono, né? Você vê as etapas dos processos mudando, mas você quer acompanhar, né? Então, isso para mim é muito inspirador, né? Todos os dias você tem algo novo para se desempenhar. Fantástico. E quais são, Marco, na tua opinião, os principais desafios da indústria eólica para os próximos anos? Para os próximos anos, nós temos aí em evidência a questão do offshore, né? Eu acredito que nós vamos passar ainda por uma transição, né? Até questão de segurança, desenvolvimento de procedimentos. Isso já existe fora do Brasil, né? Muito mais evidente na Europa. Porém, no Brasil ainda não despontou, né? Eu acho que nós estamos, desde 2008, quando eu comecei a carreira eólica, na crista da onda. Continuaremos na crista da onda. Está vindo aí o ESG para carimbar isso, né? Explica ESG. em um minuto ESG para as pessoas que estão nos assistindo. ESG é Environmental, Social, Governamental, né? Então, meio ambiente, sociedade e governança. Governança, meio ambiente, todo mundo conhece, meio ambiente. Social, as pessoas. Governança, as empresas, os seus diretores, quem está na linha de frente, né, das empresas que estarão se dedicadas ao ESG. A energia eólica, ela é a crista da onda porque vai continuar sendo a energia renovável, a energia verde, é necessária porque o mundo está como está e precisamos realmente dessa virada de chave, né? As fontes de energia que nos trazem problemas serem migradas para as fontes de energia limpas, né? Então, assim, isso é uma tendência e vai continuar sendo uma tendência. O offshore é algo que vai acontecer no Brasil, sim, né? Acredito que nos próximos 5 a 10 anos, não quero ser muito pessimista, mas acredito que isso envolva também outra energia chamada hidrogênio verde. Sim. Vai ser uma complementar, talvez seja uma complementaridade da outra. Eu acredito nisso. Agora, Marcos, dentro desse tema aí do offshore, eu vejo que o investimento para se colocar um parque offshore é muito maior. Com certeza. Talvez você ganhe um pouco mais com a constância de vento, onde você vai ter talvez um pouco mais aí essa constância. Agora, tem algum estudo que mostra o ganho? Você tem, não sei se você tem essa informação, ou porque no Brasil a gente tem muita terra ainda. Tem terra demais para se fazer eólica. Então, qual a maior vantagem hoje de iniciar um parque offshore diante dessa imensidão de terra que nós temos e o aumento de investimento que a gente vai ter para instalar um parque offshore? Assim, essa informação concreta eu não tenho, tá? Mas o que eu imagino é que o fator de capacidade, né, de produção de constância do vento no offshore talvez seja superior ao onshore, né? O que é que eu vejo? Por que é que eu vejo o offshore em paralelismo com o hidrogênio? Porque eu acredito que estejam ambas no mesmo lugar ali. Eu vou precisar de energia para produzir o hidrogênio verde, tá? Faria uma complementaridade. Hoje, o que é que se necessita? O mundo necessita de energia, mas uma energia que eu possa transportá-la. Por isso o hidrogênio verde é algo que cresce assim, lacrimeja os olhos dos investidores, né? Imagina uma energia que você pode transportar num caminhão, num carro. Operacional. É muito operacional, muito
facilmente operacionalizado, mesmo com os riscos, Dá né? 1 kW aí, hora de nitrogênio verde, né? Pois é, poxa, me vende isso aí, cara. E assim, não é muito futurista, mas a gente, o hidrogênio verde, eu posso ter N situações, né? E eu não impacto em nada no meio ambiente, porque ele, na queima dele ou na produção dele, não se tem gases para efeito estufa. Então... não tem resíduo, né? Não tem resíduo, né? Então, assim, é algo que incrementa cada vez mais a questão do ESG, né? Vocês podem perceber que cada vez mais a gente vai estar sendo voltado para essa parte de meio ambiente, né? Sustentabilidade. É a sustentabilidade do nosso meio ambiente para os nossos filhos, nossos netos, né? Verdade. E é isso aí. Não está aqui no currículo, mas veio na cabeça, eu vi tua aliança, tu é um homem casado. Sim. Quais são os maiores desafios que o Marcos enfrentou ao longo dos anos para conciliar família e trabalho? Já que teve que viajar, teve que passar. Eu acho muito interessante isso, porque tem pessoas que se perdem no meio do caminho. Sim, sim. O Marcos atualmente é casado, segundo casamento, né? Realmente existe um companheirismo muito grande, né? Principalmente agora CNPJ. A gente tem compromissos que minha esposa já sabe. Eu não paro de trabalhar. E eu amo isso. Eu amo eles também, mas eu amo isso e eu tento ao máximo me determinar ao tempo que eu tenho de trabalho para o trabalho e ao tempo que eu tenho com a minha família. Estarei off, estarei respondendo a Zap, né? As soon as possible, né? Assim que possível. Mas eu quero focar, por exemplo, estou brincando com meu filho, quero focar brincando com meu filho. Tempo de qualidade, né? Poxa, é eficiência, né? É uma eficiência que não é no trabalho, é em casa. É triste, às vezes, a gente chega num restaurante, né, cara? Uma família almoçando e todo mundo no celular. Ninguém tá ali Poxa, presencialmente. Né? Dentro do que o Marcos falou aí. Não está dentro da família. Acho que aqueles momentos são tão preciosíssimos, né? É só quando perde que a pessoa entende, caramba, eu tava aqui. Justamente. Então, assim, eu tento ao máximo, por exemplo, vou fazer uma viagem. Viajo, ligo, converso, quero voltar logo, né? Porque isso passa, né? Eu amo trabalhar, eu amo minha família, mas eu tenho que saber delimitar os valores, né? E saber que tem sacrifícios também. Sim. Eu queria perguntar também sobre as dificuldades que você vê, os desafios e como que você consegue, né? Você tem alguma dica para você gerir equipes à distância? Então, esse gerenciamento à distância, né, é um desafio. Então, quantos funcionários? Você falou um número 700. aí. E quantos que estão próximos de você desses 700? Poucos. Os mais próximos estão aqui no escritório, né? Mas, assim, a distância... Nós temos funcionários hoje no Rio Grande do Sul. Como gerenciar? Como cuidar dessas equipes? Nós temos as nossas áreas de suporte, né, bem treinadas e específicas para estarem sempre acompanhando nossos técnicos, vendo as necessidades, principalmente vendo as necessidades e expectativas do nosso cliente. Porque muitas vezes você fala com o seu técnico, mas você não gerencia o cliente. Eu acho que é importante esse trato. Toda segunda-feira, mandar uma mensagenzinha, vamos lá. Às vezes o cara não está precisando de nada. Às vezes o cara está precisando e não lembra de você. Só para o cara saber que você está aí. Estou aqui. Se você precisar, estou à disposição. E se tiver algum problema, não há problema que eu não resolva. Estou à disposição. Estou à disposição. O maior problema da nossa vida somos nós mesmos, né? Você acha que quando ele precisar pôr outra equipe lá, ele vai escolher? Vai buscar de quem, né? Então, esse tipo de atitude, de disponibilidade, isso é um diferencial. Às vezes, eu não é se vangloriando, mas chega um equipamento novo, um veículo adesivado, assim, novo, um layout novo, eu já mando pro cliente, poxa, cara, olha isso aqui. Isso aqui é que você vai ter na tua frota. Fantástico. Próximo ano. Muito bom. Os caras, poxa, Marcão, que massa. E aí você sente, né? Você sente o feeling do cara, né? Poxa, o cara mandando isso é para me atender. Então, eu preciso desse cara aqui. E acaba, já me conhece, então, assim, eu não sou o mais conhecido da eólica, mas eu também não sou o menos. Então, o pessoal conversa e a gente trata bem, né? O tratar bem o cliente também é muito importante, né?
É difícil às vezes, Sim. mas é algo que a gente é do negócio. A gente precisa aprender isso, aprender com ele, aprender o que não fazer, aprender o que fazer. Então, esse trato tem que ser constante. Só complementando a pergunta do Edgar, ele falou de como você levar isso até a ponta da lança, né? De todos os técnicos, etc. Então, vou complementar com, na realidade, 2 perguntas. Primeiro, qual é a tua dificuldade hoje em dia de ter mão de obra capacitada para te atender? E segundo como levar a cultura da empresa para esse pessoal à distância? Que as pessoas... O cara faz uma integração, né, Ron? Passa ali uma semana contigo, daqui a pouco ele tá no parque eólico lá no Pernambuco, e a cultura da empresa, né? Tinha um cara, eu acho que é Peter Duck, que ele até falava, né? Que você começa a perder no negócio quando seus funcionários não entendem a sua cultura. Justamente. E quando você disse que teve no Canadá e teve nos Estados Unidos eu vejo isso muito forte dentro de empresas como Disney, etc. A cultura. Isso. O cara entender o que é a cultura da empresa, se apaixonar por aquilo. Os caras têm até oração. Isso. A 3M tem oração, entendeu? O cara vai à oração da 3M. Então, como é que você leva para esse pessoal na ponta da lança essa cultura? Como eu falei, né? Nossa área de suporte, eles são todos muito bem treinados, né? Com as políticas da empresa. Tem que ser muito bem definido também. Não pode ser algo que você muda toda hora, senão você se perde. 700 funcionários, né? No nosso escritório aqui tem 40, 50 pessoas. Então, assim, nós estamos em crescente desenvolvimento, porém, a cultura de integração do novo funcionário, ele vem até a empresa, ele faz toda a integração. Quanto tempo de integração? Eu faço questão de... Lógico, né? Existem cenários, mas eu faço questão do colaborador novo que chegar, por exemplo, site manager novo nosso que chegou numa obra solar. Eu trago ele vai fazer a integração em todas as áreas da empresa. Fantástico. Mas só pra gente ter uma ideia, um funcionário novo passa quanto tempo na integração? 1 semana, 2, mais tardar. E a gente continua acompanhando, né? Tem que ter esse acompanhamento. Certo. Tem que ter a minha área de suporte acompanhando. E isso aqui tá errado. Você muda isso aqui. Esse aqui é a nossa matriz de comunicação. Você segue isso aqui. Tem um fluxo, né? Tem um fluxo de comunicação. Tem uma matriz. Tem... Muito bom. Esse inicial é muito importante. E principalmente a política da empresa ser sólida. Nossa política está aí. Nós somos... certificados ISO, né? Em 3 certificações, e precisamos manter aquilo, e a gente passa esse feeling para o colaborador novo ou mais experiente em reuniões mensais, em reuniões quinzenais, convocamos todos para treinamento. Então isso é importante, né? Isso faz com que a informação daqui chegue lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, essa reciclagem também, né? Quando você garante que você tem algumas colunas aí, que quando esses novatos vão chegar, eles vão se aproximar e vão ter pessoas aí que têm a cultura. Né? Se você garante algumas colunas com a cultura no meio da tua construção, né? No meio de todos esses funcionários, então essa cultura ela vai passar mesmo em campo, né? Mesmo à distância, né? Os líderes, porque 2 semanas não é o suficiente para você Não. passar toda a cultura de uma empresa. Mas quando eles chegam em campo, né? Isso, né, Marcos? Sim. Os líderes, né, são muito importantes nessa hora, né? A gente ter os pontos focais, chamamos, né? Os focal points. Field focal points, né? Os focal points de campo. Quem são? Desse projeto é esse cara aqui. Desse projeto é esse cara aqui. Então, assim, essa cultura ser passada também por eles, né? Nós temos regras na empresa. As regras são, assim, razoavelmente rígidas, né? Um dos nossos sócios, não sei se você conhece, é o Regilson. Ele foi ex-policial federal. Sim. Então, assim, trouxemos essa cultura também, né? Em adição à nossa cultura já dos demais sócios da área de renováveis, trouxemos essa área organizacional para a nossa empresa. E isso é muito bem definido, né? E quando nós mandamos os técnicos para campo, isso já fica muito claro, tá? E o focal point é excepcional e importante. Muito. É o cara. É o cara. Marcão, vamos lá. Marcão, eu tô chamando porque o Felipe disse que teu apelido dentro da Bela Vista é Marcão. Então, eu sou muito conhecido como Marcão em qualquer área, tá? Inclusive foi um cenário interessante agora,
umas 2 semanas atrás, um amigo de ensino fundamental montou uma empresa, né? E aí ele pediu aí se tivesse indicações, né? Ele montou uma empresa de solar, está prestando alguns serviços. E aí um amigo da eólica pediu uma indicação para um serviço pontual em solar. Eu indiquei ele e esse meu amigo da eólica falou diretamente com ele, mencionou, não, quem indicou foi o Marcão. E ele, sem conhecer... Quem é Marcão, né? Quem é Marcão? Eu conheço o Marcos Antoni, né? Então, assim, eles meio que... Aí, depois, 2 semanas depois, ele veio falar comigo, Marcos, cara, o pessoal entrou em contato, disseram que foi o Marcão. Não, eu sou conhecido como Marcão. Então, mas é isso. Marcão, então, vamos lá. Qual foi a história mais marcante que você vivenciou nesse período de gestor? E quais foram os principais aprendizados que você tirou dela? Nesse período de gestor... Pode até ser antes de ser gestor, e como gestor você pode pegar 2 histórias diferentes para trazer para a gente, porque o que mais importa é o aprendizado que a gente tira das nossas dificuldades, né? Então, assim, acho que o maior aprendizado que eu tive nessa minha história de carreira, eu vi muitos colaboradores que tiveram muito menos do que eu, né? E eles tiveram um compromisso assim, com a empresa que muitos outros tinham a mais e não sabiam lidar. Eu cito um caso que eu estava numa conferência nos Estados Unidos, em Orlando, dos site managers da Siemens, e me perguntaram qual era um herói que eu via assim, como uma pessoa que eu gostaria de ter aquela garra, né? Eu conheço um amigo, né? Que hoje ele faz parte de uma grande corporação, né? Hoje ele é supervisor, e ele foi pescador um dia. Ele tinha muito menos assim do que... Muito menos acesso, né? Sabe? E eu vi aquilo como, poxa, eu acho assim, isso fenomenal, né? A gente trata assim pelos meus pais. Meu pai era motorista de ônibus, mas o cara era pescador, viajou para os Estados Unidos, para Dinamarca. Olha o que esse cara conseguiu, né? Fantástico. Tá muito ligado ao que você faz com o que você recebe da Justamente. Não é só conhecimento, é sabedoria. É você pegar o seu conhecimento e transformar aquilo na sabedoria de ser, né? Então, isso foi algo que eu lembro ele como um exemplo, porque eu sou amigo dele até hoje. Eu não sei se eu posso falar o nome dele aqui, mas é o Irisvan. Já elogiou o homem. Irisvan Gomes é um cara que eu acho potencial fantástico, altíssimo, né? Assim, é um exemplo de vida para mim. Mesmo que ele... mas ele é supervisor. Cara, a origem dele, até onde ele foi, onde ele já foi, onde ele tá chegando, eu acho isso fenomenal. As conquistas, sabe? Eu não vou citar nomes de livros aqui, mas eu tento mais trazer pro lado pessoal. Essa pessoa eu acho um exemplo. Eu tenho tantos outros, né? Mas esse me chamou a atenção e me fez assim enxergar para dentro. Poxa, cara, vou ser feliz com o que eu tenho. Eu tenho dificuldades, mas tem outras com muito mais dificuldade que eu e chegam muito bom. Entendeu? Então, vamos internalizar isso e ganhar impulso, né? Quer complementar? Nesse tema não, eu quero mudar de tema. Você já tem alguma... Não, pode fazer outra pergunta. A pergunta que eu queria fazer é sobre ainda nesse teu lado empreendedor. Vamos lá, qual dica que a gente pode dar para quem quer empreender? A eólica tá, como você falou, na crista da onda sempre, né? Poxa. Ano que vem vai ser o melhor ano, daqui 2 anos é o melhor ano, daqui 3 vai ser 2023, vai ser... Agora a gente já está falando de 2025, 2026. 2027, né? Porque o projeto do offshore é 2027. 2027, isso, exatamente. Rio Grande do Norte, né? Já falaram em tantos locais que, na realidade, eu não sei onde vai ser. Mas tem vários projetos na costa... Todos aprovados, todos aprovados, né? Então, assim, onde aconteceu, acho que vai ser uma inovação, acho que vai ser muito bom, nacionalmente, socialmente.
questão de treinamentos, né? Isso tudo acho que vai ser bem engrandecedor. Massa, mas vamos lá. Mas quem tá olhando essa evolução, tá olhando esse crescimento e tá pensando, cara, eu quero entrar nisso aí. Eu quero deixar de ser funcionário e eu quero passar a empreender. Qual dica que você pode dar para isso? Primeiro, muita coragem. Muita coragem, porque não é difícil. Não é difícil você entrar. Difícil é você manter-se, né? E para isso, eu priorizo o quê? Você já está no mercado, já quer dar uma virada de chave, trabalhe eticamente, com transparência, com justiça, né? Seja um cara ético, é ser justo. Então, você tem um grande potencial. No Brasil é gigantesco esse potencial. Então, coragem. Gestores, vocês estão sempre na vitrine, na janela. Então, se você é um gestor, se você é um funcionário, se você é um colaborador, um técnico, tente galgar uma gestão. Se você é um gestor, tente galgar algo que o seu talento vá além, né? Que você se ponha à prova. Não tenha medo do fracasso, tenha coragem. Né? Porque é necessário isso e não tenha medo de fracassar. Se você tiver medo de fracassar, o seu pior adversário é você mesmo. Muito bom. Muito bom. Eu penso que a gente tem que construir, diante até do que você falou aí, muito bom. O próximo degrau você constrói quando você está com o pé no primeiro, né? Uhum. Eu tô com o pé nesse degrau, mas eu já vou aprendendo como é que é ser um líder, então. Então, aí não, eu sou um líder, tá? E como é que é ser um gestor que lidera líderes? E como é que é ser responsável pela compra ou pelo resultado da equipe financeira no geral? Então, você começa a ter cada vez uma visão mais ampla, Sim. que você não é responsável mais por um time técnico, mas daqui a pouco você é responsável pelo resultado de times técnicos. Resultado de um... E aí, daqui a pouco, você começa a olhar de uma maneira que você tira aquele olho de baixo, né? E você vê como um todo, né? Então, acho que antes de ser empresário, né? Essa dica tua de você buscar esse próximo passo, né? Busque ser um líder. Não tente subir o segundo degrau antes de subir o primeiro. Eu já vi muita gente não tem perna, subir a perna não alcança, né? Eu já vi gente pular pro topo. Ninguém cai do buraco. E ninguém se coloca lá sozinho. Eu já vi muita gente subir ao topo e cair. Mas assim... O cara pulou do primeiro degrau pro topo. Aí cai, não é natural. Uma dica que eu dou, né? Eu não sou um cara muito vaidoso, né? Eu acho que essa questão do incorporar, que você sabe tudo, eu acho que isso está no passado, né? Muito bom. Eu acredito muito no escutar o entorno, tentar aprender o máximo e ser curioso, né? Ser curioso para entender a logística. Como é que faz isso? Ser curioso para entender como é que é a tua área de EHS, ser curioso na área de qualidade. Isso vai lhe abrindo janelas, abrindo habilidades que você nem imaginaria ter. Isso faz com que você preencha os seus passos nesses degraus mais rápido. Uhum. Falando disso aí, eu lembrei de um treinamento de criatividade que eu fiz alguns anos atrás e o cara no treinamento dizia assim, rapaz, o cara quer ser criativo e inovar na área, mas ele só estuda os assuntos da área dele. Uhum. Então ele não vai buscar. Aí ele até fala de uma teoria que é a teoria do tesão, né? Uhum. Que é justamente você pode ter uma profundidade gigantesca na sua área, mas como é que está a linha de cima do T? Quanto mais ampla é a linha de cima do T, mais conexões você faz com a profundidade que você tem de especialização. Exatamente. E a minha cabeça, faz sentido isso aqui. Aí ele até brinca assim, eu quando pego o avião, eu não vou ler nada sobre criatividade, eu vou ler sobre Globo Rural, sobre outras coisas. Eu vejo uma coisa que o cara está fazendo lá na fazenda, aquilo se conecta com algo que está ali na minha profundidade, especialização, aí já tem uma nova ideia. Então, vem a criatividade. E o que você falou faz muito sentido. Dentro da empresa, você percorrer, transitar em todas as áreas e você acaba conectando todas elas. Exatamente. Fantástico. Exatamente. Até uma curiosidade aí, as pás eólicas, elas evoluíram com tecnologias de outras áreas, né? No princípio. Então, as pás eólicas, no princípio... Não, na verdade, primeiro foi marítima. Porque as pás, elas eram vazadas. Uhum. Então,
Então, as primeiras pás eólicas eram para aqueles moinhos para moer grãos a vento, né? Então, no século XI, creio. Então, eram pás vazadas que, ao observar que no setor marítimo, né, as velas eram levadas pelo vento, né, e aquele atrito do vento era maior, eles colocaram tecido. Então, nós tivemos pás eólicas com tecido. E aí, com essas pás eólicas com tecido, então já foi uma primeira evolução, que eram pás vazadas, e passaram a ser pás com tecido. Por quê? Porque enxergaram outras áreas, diante do que vocês comentaram. E depois, né, nós tivemos a evolução para o setor aéreo, que aí passaram a ser de fibra, de material composto, né? Também enxergando essa evolução de outra área, né? Muito bom. Marcão, e para a gente fechar essa conversa que foi tão enriquecedora, e olha, acabou que assistir essa conversa, vai sair daqui cheio de insights, viu, amigo? Muito bom, espero que muito sim. bom mesmo. E eu queria saber qual o conselho que você dá para aquela pessoa que não está na indústria eólica, não está surfando na crista da onda, mas quer surfar. Pessoal, qualificação, né? Busca realmente fazer um técnico, estudar um pouco sobre a área, né? E tem que saber o que você quer realmente, assim, o seu ponto de partida, né? Seu ponto de origem. Eu quero realmente trabalhar na eólica, eu quero ser um técnico. E não se bloqueie em ser somente um técnico. Procure evoluir, né? O mercado tem muita necessidade, tem muita abertura para isso, né? Faça um inglês, viaje. Se você tiver condições, faça um intercâmbio. Veja como se trata isso lá fora. Estude as necessidades do mercado. Existem N portas e N janelas no mundo eólico, né? Não só no mundo eólico, renováveis por inteiro. É um dos assuntos mais discutidos no mundo. É como a gente vai passar por essa transição, né? Que todo ano está acontecendo. Então, procurem se especializar, procurem estudar. Não tenham medo, certo? Não tenham medo de errar, né? Então, se reconheçam onde vocês querem estar na sua origem e onde vocês querem estar daqui a 5 anos. Eu pergunto muito isso nas entrevistas. Onde você quer estar daqui a 5 anos? Eu quero ser um gestor, cara. Se você tiver os skills necessários, a curiosidade necessária e estiver sendo um cara altamente eficiente, pode ter certeza que essa meta vai ser cumprida. Essa questão, né? A curiosidade é necessária. Às vezes as pessoas colocam algumas barreiras e a gente tem 2 detalhes que eu sempre penso e comento, que a gente tem o idioma e a gente tem a internet, que são 2 coisas que a gente pode romper, não importa o estado, não importa o país que você tiver. Se você romper a barreira do idioma e da internet, a gente consegue buscar tantas informações, tanto conteúdo profundo, para trazer para cá que pessoas talvez nem tenham ideia e a gente consegue trazer novidades, e essa falta de qualificação e curiosidade acabam trazendo essas barreiras, né? Isso, exatamente. E quando você estiver na área, procure ser o mais ético possível. É a essência do ser. Seja ético, que as portas naturalmente se abrirão para você. Se não portas, janelas, e há milhares de opções para serem escolhidas, né? Então, se reconheça, saiba onde você está de origem, saiba onde você quer chegar, trabalhe com ética, transparência, justiça. A gente fala muito de segurança, principalmente, né? Para nos mantermos no próximo passo e o que vem depois. O que vem depois é uma carreira de sucesso, né? É um empreendedor, é um diretor. Então, assim, existem N situações e há N possibilidades para quem quer ingressar. Muito bom, muito bom. Encerramos, estamos aí encerrando. Tem mais algum ponto, Romulo? Não, só queria agradecer ao Marcos pela disponibilidade de ter vindo. Tá? Agradeço mesmo bastante. Você trouxe aqui muito conhecimento, enriqueceu bastante. As pessoas que vão assistir vão se edificar com o conteúdo, porque
Além de entender tecnicamente como acessar, mas também como ter um estilo de vida de sucesso. Tá? Certo. E parabenizo pela sua jornada também. Muito obrigado. E eu parabenizo os senhores também, né? Eu acho que o Amigos da Eólica tem muito a crescer ainda e estamos aqui disponíveis para novidades que venham a acontecer. Eu torço muito para que isso dê muito certo. A gente está fazendo um trabalho social gigante aqui. Muito bom. Muito obrigado. A gente levar essa informação aqui, nós tivemos tanta informação, né? Que pode ser ouvida, assistida, aprendizado, cara, o conteúdo aqui muito bom hoje. Agradeço, Marcos. Então, a vinda aqui uma história de auxiliar, de técnico, a hoje um sócio de uma grande empresa no setor eólico, uma empresa renomada. Então, assim, só temos a agradecer tua vinda e todos que ouviram, acredito que tem muito a agradecer. Então, você que ouviu aí, curta, compartilhe. E nos sigam. Valeu, pessoal. Valeu, Obrigado. Valeu, um abraço.